E aí, galera, bem-vindos, começando aí nosso podcast, sejam todos muito bem-vindos, tanto ao Voidcast, que é o podcast sobre tatu, que a gente vai conversar sobre conteúdo de educação de tatuagem, negócios em tatuagem, tudo que você precisa para se aperfeiçoar, abrir sua cabeça, mergulhar de fato aí nesse mundo, e muito conteúdo bacana, sempre com um convidado. A gente tá no episódio 1, temporada 1, muito orgulho aí de poder dividir isso aí com você, prazer de ter o Lucas aí na mesa, a gente vai conversar bastante. Galera, é o seguinte, a gente tá começando, então a gente precisa muito do apoio de vocês. Já se inscreve no canal, dá um joinha aí pra gente, isso vai ajudar aí a engajar melhor o nosso conteúdo. E toda semana vai ter um conteúdo novo, um convidado novo daqui pra frente. A gente vai trocar muita ideia sobre tatu, vai dar dica no final dos podcasts. Então fiquem atentos aí que a gente vai produzir muito conteúdo. A The Void, ela é uma escola de formação de ensino profissional de tatuagem. A gente tá há 4 anos no mercado, já formamos mais de 2.000 profissionais e estamos começando agora uma nova era na escola, uma era em que a gente vai se comunicar bem diretamente com vocês, a gente está reformulando nossos produtos, então fica ligado, conheça bastante aí da escola. E o tema específico desse podcast, a gente vai conversar um pouquinho. Aliás, antes, né, galera, também mande temas que vocês querem ver sobre tatu, o que vocês querem aprender. A gente tem um monte de professor aqui, um monte de gente do mundo da tatu, uma galera assim, pesada da tatuagem vai vir aqui conversar com a gente. Então a gente precisa que você também fale o que você quer ver, que tipo de, o que você quer aprender aqui com a gente, seja de tatu, negócios de tatu, técnicas, enfim, traga aqui pra gente que a ideia é destravar profissionais da tatuagem, melhorar o mundo profissional da tatu, e para isso vocês podem contar com a The Void e aqui com o Voidcast também produzindo esse conteúdo para você, beleza? Bom, aí, pessoal, é o seguinte, o nosso primeiro tema hoje, né, antes de apresentar aqui hoje o nosso convidado à mesa, né, a gente vai falar um pouquinho sobre como começar na tatu. Galera, teve uma grande mudança aí no mundo, né, nos últimos tempos, e a escola fez parte dessa mudança, tanto que a gente está começando uma nova fase na maneira de ensinar profissionalmente as pessoas aqui dentro da escola, e o nosso papo hoje é sobre isso, as dificuldades, os desafios, como é que a gente pode... A ideia de cada podcast é abrir a visão de vocês, é abrir a mente de vocês cada vez mais sobre todo o potencial que esse universo está trazendo e que todo mundo que tem interesse, que todo mundo que quer dar uma guinada aí na própria vida pode se aproveitar disso, né? Feitas essas introduções aí, o tema do nosso podcast e os pedidos aí a vocês, quero apresentar nosso professor, coordenador, grande mestre Lucas Castro, veio aqui bater um papo aí com a gente, beleza? Tranquilo, tudo bem. E aí, galera, como vão? Tudo bem? Episódio 1, Episódio 1, hein? né, cara? Maravilha, tamo aí, firme e forte. E acredito que muitos outros estão vindo aí com muito conteúdo legal, muita coisa recheada ali de técnica, de conhecimento e muita coisa para agregar aí, não só no cenário num todo, mas também para as pessoas que vierem buscar esse preceito aí de aprendizado e tudo mais. Acho que é muito válido hoje em dia. Eu acho que a coisa mais legal que tem hoje em dia é essa possibilidade de você, cara, abrir a cabeça de muita gente ao mesmo tempo. Pô, com certeza. Abrir carreiras, né? Acho que esse é o tema principal da conversa hoje, de como é que o mundo era antes para a pessoa que queria virar tatuadora e o que virou hoje em dia, né? Assim, quais são as potencialidades, né? Cara, se você for fazer uma análise de como o mercado era antigamente para como o mercado é hoje em dia, a mudança ela já é gritante, né? Então, existem inúmeras coisas que vêm acontecendo no cenário da tatuagem que antigamente a gente não tinha. Acho que o principal tema que a gente está abordando aqui hoje é esse fato, né? O princípio de que hoje existem instituições acadêmicas para que a galera possa realmente ter um lance mais profissional. E quando eu trato da questão profissional, não digo só na execução de um trabalho, eu digo de como se profissionalizar como um tatuador ali mesmo, como um profissional do cenário ali, do conceito. Então, é muito importante, no meu ponto de vista, isso hoje, porque nas antigas a gente não tinha, né? Então, eu sou um cara que, pô, graças a Deus, sou muito privilegiado pelo ensino que eu tive, com 3 grandes amigos que vão ser convidados aqui do podcast também. Legal. Eu não sei, eu posso mencioná-los sem problema? Sem problema. Cara, o meu mentor, né, o primeiro foi o Juninho Tatu, que é o cara que eu trabalhei a vida inteira junto, tanto que eu falo, Juninho, eu te falo, hein, velho, toda vez você é o primeiro citado, hein, brother?
E, cara, trabalhei também com Souti Gama, que é um grande artista, ilustrador, tal, cara, meu, fera. E o Duda Lozano, que pra mim também é um grande amigo, referência hoje em dia, não só aqui, mas em todo o contexto da tatuagem no mundo, Bordados, por conta dos né? pet tattoos tattoo. e tal. Mas muito antes disso, o cara já era um dínamo ali na questão da tatuagem e tudo mais, na arte. realismo, Não só ele, né? todos os três. E eu, particularmente, cara, eu estou hoje aqui, e aliás, agradecer em rede nacional aí ao convite da primeira vez para estar na escola e tudo mais, para poder fazer a mesma coisa que houve comigo de uma forma acadêmica, profissional e profissionalizante ali, saca? Porque eu acho que isso dispõe um cenário totalmente diferente pra galera que tá chegando agora ou pra alguém que já tá ali no meio, mas ainda tá patinando em algumas coisas. Eu julgo ser muito importante e é por isso que eu me dou aqui de corpo e alma na The Void, vocês sabem disso e a gente vai pra cima. Total. Ó, antes da gente começar, vamos nos apresentar, né? Porque de repente a gente abre a temporada já falando, né, de tudo, Tanta né? coisa, Tanta né? A coisa. galera fala, quem são esses caras? Tanta Pô, falar, trabalha quem no são esses mercado malucos, ali, né? Bom, eu vou fazer as honras aí te apresentar. Pô, obrigado. Lucas Castro, tatuador de mão cheia, quase 10 Valeu. anos de experiência aí já no mercado, já Como passou tatuador, por tudo. quase 10 aí, devo estar com uns 8, agora de cenário, pô, desde 2009 aí, com o Ju, com a galera, trampando, fazendo tatu em Sem mim denunciar a mesmo. idade, né? Você começou com 9 anos, É né? que assim, eu comecei com 6, tá? Eu fui meio prodígio, mas... Sorte a minha, né? Vamos falar a verdade. Bom, a idade deixa pra lá, galera. Cara, o Lucas, ele é um profissional completo, é um professor, um tatuador de mão cheia, assim, Pô, não, obrigado. você pega pro cara e fala, ó, você tem que fazer, o cara Sem domina firula, as técnicas, né, sem firulas, e é um professor de mão cheia também, isso é uma combinação muito legal, o cara ensina com o coração e se dedica mesmo a pegar um aluno, a entender, porque tem isso, né? Uma escola traz essa vantagem, né? Que é você pegar um aluno, cada um traz uma particularidade. Sim. E você entender ali como que você vai desenvolver aquele indivíduo que amanhã vai ser um colega, um profissional. Sim. E vai estar tatuando aí do seu lado. E o Lucas é aí também o coordenador dos nossos professores. Então, temos aqui uma figura aí do alto escalão aí, né, de tatuagem e vem fazendo um trabalho brilhante aí. Vou aproveitar e fazer a referência aí. Obrigado mesmo. Montou uma equipe fera, alunos, nós todos amamos. Onde ainda tenho pretensões de trazer muitos outros. É isso aí. Galera que eu vim conhecendo aí no cenário, galera que eu conheci recentemente, mas tem muito cara bom. E como você disse, eu acho que, levando em consideração essas menções honrosas aí e tudo mais, o fato é que o professor tatuador, diferente ali, pelo menos no que eu pude identificar ali, observando a minha história com outros professores indiferente ali do segmento, eu acho que o professor tatuador, ele consegue construir duas coisas fundamentais quando ele se entrega realmente de corpo e alma ali para a educação da tatuagem. A primeira é informar um bom profissional, porque existe um dogma aí, cara, que todo tatuador, ele é realmente, cara, sabe... Tem aquele receio de, pô, será que eu tô fazendo um bom trabalho? Cara, meu trampo tem que ser o melhor e tudo mais. Então, além do fato da formação acadêmica para o aluno ser a melhor possível para que ele se torne um profissional referência, eu acho que a questão do sonho que a gente passou lá atrás também é muito do que a gente quer ver a galera conquistando. Então, tem ali toda a parte funcional e tudo mais, mas também tem o lado coração que acompanha. Eu acho que isso é inevitável, tanto que nos próximos podcasts aí, quando a gente for entrevistar o restante da galera da equipe, Barella, bem-vindo, vocês vão ver que essa questão do coração, ela sempre vem à frente, porém com uma boa estrutura para que a parte fundamental ali de grade curricular, do aprendizado, das técnicas mesmo, a maneira com que o cara vai se formar um profissional, elas caminham lado a lado. Mas o coração fala muito alto. Isso aí porque hoje em dia, essa é a nossa visão aqui dentro, né? A visão da The Void, que você tem que ter um cara com uma formação sólida. Sim. Então isso é importante, porque a gente vê muita gente que, cara, vou começar a tatuar, daqui a 2 dias estou fazendo realismo, daqui a 15 dias estou ganhando 400 mil reais. E tudo é um processo, né? Às vezes, eu gosto de fazer essa comparação, às vezes a gente esquece que se fosse uma outra carreira, sei lá, você quer ser médico, o cara vai ficar 6 anos na faculdade, acho que mais, né? Ainda, uns depois mais aí, especialização, mais tem que tempo de casa. Exato. E qualquer outra profissão tem que seguir esse roteiro. Então você passa 5, 4 anos na facul, depois vai para estágio, vai para não sei o que lá, não sei o que lá. Sim. E rolou uma coisa muito
legal nesses últimos tempos, né, principalmente, que é essa ideia da profissionalização do modo de se educar as pessoas para uma carreira da tatu, por exemplo. Sem porque dúvida. ela tem um tempo que ela é muito rápido, se você for parar para pensar. Isso não dispensa o cara de passar a vida inteira estudando, se aperfeiçoando, etc. Até porque o tempo todo o próprio cenário ali da tatuagem, ela tá em constante evolução, né? Eu brinco que o cenário da tatu é igual um celular, né? Então, tipo, hoje você tem uma parada, amanhã você já tem outra. E muito disso se deve também aos avanços tecnológicos, cara. Porque se você for notar de anos para hoje, a própria questão, eu vou usar o realismo como exemplo, que é uma parada que eu gosto bastante e tal. O realismo, ele era de uma determinada forma e hoje ele já se transformou em algo, cara, hiperrealista, como muita gente chama por aí. Tem até uma galera ali que chama de 3D e tal. Porque a própria fotografia, se você for buscar nessa ciência, nessa tecnologia, ela evoluiu a um ponto onde hoje nós temos referências que a gente observa tudo, né? Então a gente também já não tem mais aquele lance de somente fazer um decalque no papel, a gente tem o iPad, as plataformas para poder estar fazendo decalques e coisas ali para expandir o campo de visão de detalhes e tudo mais. Então, toda essa transformação da tatuagem, ela veio também de outros cenários, de outros mercados, e muitos deles da arte também, tá? Sim. Como desenho artístico, a fotografia, até mesmo a música, várias coisas que influenciam. Então, é muito importante, não só para nós tatuadores, mas também pro fundamental, que aqui onde eu respiro, onde eu habito, que é a escola, ter esse entendimento também de que a gente tem que estar nessa constante frequência aí, sabe? De seguir essa harmonia, digamos. E, cara, você sabe assim, né? Eu não vim do mundo da arte, né? Eu me enfiei nele, né? E a coisa que eu mais curto é isso, assim, porque você for para pensar, é um choque de diferenças o tempo inteiro. Então, é disso que vai nascendo essa evolução muito rápida, porque um cara tá ali muito especializado numa técnica, ele tem uma sacada e evolui aquela técnica, e o outro tem uma outra inspiração. E a gente tem uma coleção de histórias de alunos que, os caminhos, assim... As distinções dos caminhos é irado, né, cara? Isso aí eu tive o prazer de poder fazer parte também. Total. E não tem muita fronteira, assim. O cara, ele vem de qualquer formação, de qualquer... Eu sinto, assim, que basta o cara ter realmente essa inspiração, esse sonho e, óbvio, né, ter condições e estrutura para pegar esse sonho, esse desejo, que às vezes é muito... espalhado, às vezes e trazer isso para uma coisa mais concreta, uma metodologia que o cara vai realmente evoluir. Sem dúvida. Né? E outra, aproveitando, né, desse primeiro tema da questão da importância da fundamentação acadêmica, cara, eu acho, no meu ponto de vista, não como professor e não como coordenador, agora eu vou falar como um ser humano, você vai aprender determinada coisa na sua vida se você tiver alguém que possa te instruir, te dar o norte ali, tipo, te passar os caminhos para que você desenvolva aquilo de uma forma onde você minimize os erros e otimize os acertos, cara, isso daí vai fazer com que a sua própria jornada, a sua própria trajetória, ela seja muito mais prática e muito mais bem sucedida, não pelo fato de você estar se dispondo a investir para aprender, mas pelo fato de você saber que vai ter alguém ali que já passou por muitas coisas. E posso me usar como exemplo, algumas boas, outras ruins, para entender que essa filtragem vai trazer para ele somente as vias boas, para ele conquistar ali evolução na carreira, para ele ter uma visão diferente de mercado, de como buscar ali novos insumos, novas tecnologias. Então, é realmente muito importante. Tem muita gente que condiciona o fato de pensar, pô, cara, eu não vou buscar uma instituição acadêmica porque talvez eu sei desenhar e eu vou comprar uma máquina e tudo mais. E aí o cara faz a aquisição de um determinado material, ele faz um estudo onde ele não está executando da forma correta, o tempo que ele perde até ele ter um autoconhecimento dentro daquela característica, isso aí vai limitar, cara, a coisa mais preciosa da vida, que é o tempo. É né? o tempo, eu acho que certeza. todo mundo deve, assim, que tem ali uma ciência, deve pensar isso, cara. Então, a gente está aqui para viver até chegar um determinado momento onde a gente já não executa mais tão bem as coisas por questão fisiológica, né, cara? O corpo ele já não responde mais da mesma forma e tudo mais. Então, quanto mais tempo a gente ganhar aqui, melhor vai ser a nossa trajetória, a nossa qualidade de vida futuramente, tá? Porque tem muita gente que me pergunta, pô, mas dá para viver de tatuagem, cara? Dá. Sendo feita da forma certa, com verdade ali, cara, dá e dá muito bem ainda. E você tocou num ponto, porque, enfim, né, eu falei que eu não sou da arte, eu sou da educação, né? Em qualquer frente possível, né, que eu entro, meu olhar é sempre a educação. E
o que me moveu desde o começo é justamente uma coisa que você tocou, assim, que é, assim, para que serve um processo de educação? Serve para pegar o indivíduo, transformar esse indivíduo. Então você pega um copinho, né, às vezes vazio, às vezes já meio cheio, às vezes cheio de vídeo do YouTube que, né, você tem que preencher com coisas mais sólidas. Sim. E você gera uma transformação. Fato. E aí o que eu vejo é exatamente isso, que você consegue, com um método, fazer com que a pessoa ganhe tempo, né? Então, nem você acreditar que é uma coisa que do dia pra noite você já vai ser o Michelangelo lá da arte. Assim, existem gênios casos, por aí, cara, a gente não pode negar, até mesmo temos uma aluna agora dessa última turma que, pô, já até ganhou um trampo no estúdio do Barella, Verdade. Né? Então, assim, a gente se depara com pessoas ali que são fora da curva, mas... Geralmente todo mundo acaba tendo que passar por um processo, alguns mais rápido, outros ali um pouco mais demorado, mas esse processo é fundamental. Exato. E outra, não é porque ela é um Michelangelo também que o processo dela vai ser diferente do outro, né? Falando dessa aluna que eu mencionei. Vai ser a mesma forma, a questão é que ela vai ter uma evolução um pouco mais rápida. Sim. Então ela pode absorver técnicas ali de uma forma um pouquinho mais rápida e tal. Mas eu acho que esse processo é fundamental. Eu fui um cara muito cabeça dura. Juninho, de novo, cara, me perdoa, porque você deve ter ficado muito bravo comigo várias vezes. E o que acontece? Cara, eu era um cara que ele passava as técnicas e tudo mais, o pessoal tava estudando, eu saía, fumava um cigarro. É um papo solto, né? Falava, porra, cara, eu não aguento mais olhar isso aqui, velho, na moral. Vou sair fora, cara, não sei o que e tal. E nessas... Hoje, eu com essa expansão ali de consciência, de visão lá de trás, eu vejo que se eu tivesse seguido o que ele me falou, não fosse tão birrento, tão na marra, cara, minha evolução hoje talvez seria muito maior do que modéstia à parte hoje ela já é. Então, essa questão de estar aqui tem uma parada também que eu acho muito legal, porque eu não sei, vou falar por mim, né? Quando a gente ganha as coisas, entre aspas, eu não ganhei, né? Eu tive um mérito ali para que ele se dispôs a me ensinar e tudo mais. Mas quando é algo que a gente às vezes acaba não investindo para fazer, a gente acaba não dando tanto valor. Sim. E uma das coisas que eu noto é que hoje, com essa solidificação da nossa bandeira The Void, com a nossa equipe, com toda essa estrutura que a escola oferece, a galera que se dispõe a vir pagar um curso e buscar esse aprendizado aqui é muito legal para mim, porque é como se eu estivesse dando aula ali pra uma galera que me olha, tipo, esperando, pô, professor, e aí, qual vai ser a boa de hoje e tal, saca? Isso é incrível, velho. É um prazer... Dá um prazer a mais de ensinar, né? Porque assim, não é a questão da grana, do investimento, é a questão de você olhar pra um serzinho que ele tá ali com uma admiração por você, às vezes já te seguia antes das redes sociais e tal, e ele tá te olhando e fala, porra, eu vou aprender com o cara, ó, que foda. E é muito legal ver o depois, né? A galera vira colega e tipo, você vai vendo, puta, você fala, cara... Tem até um aluno, vou mencionar ele aqui hoje, ó, que prazer aí, hein? É o nosso amigão hoje, o Leonel, cara, formado com a gente, pô, final de semana aí tá sempre com a gente, colando nos estúdios, trocando ideias. Se eu não me engano, tá até, acho que trampando já com a galera aí, com o Bem-vindo e tal. Legal, cara. E, cara, eu acho que essas amizades que a gente forma no decorrer do processo também são incríveis, porque não são umas amizades... Diferente de, pô, vou fazer um curso ali, tipo, de mecânica, tá ligado? Coisa que eu já fiz. Tenho minhas lembranças sobre meus professores e tudo mais, uma galera 100%, mas hoje eu já não tenho mais esse vínculo, cara, porque talvez eu não ter seguido naquele ramo, foi uma coisa que, beleza, acabou me distanciando e tal, mas a tatuagem é muito legal, porque mesmo que a pessoa faça um curso e ela ali, desenrolando na tatuagem, ela se conheça e fale, não, mas na verdade minha pegada tá na pintura, em tela, sei lá. E, cara, você mantém esse vínculo, porque a arte, ela conversa entre si, então, indiferente do caminho que a pessoa segue, tudo bem que, vou chutar aí, 100% dos alunos, eles se mantêm na tatuagem. Sim. Mas aqueles que às vezes se descobrem em outras áreas e mantêm as duas paralelamente, você começa a acompanhar e fala, pô, que foda e tal. Já aconteceu de ter pessoas antes da escola que eu já havia formado, assim, de brother, fazer work e tal, do cara migrar para um sistema de desenho e eu já usar a referência do cara. Falar, pô, posso usar essa referência de desenho para fazer uma tatu, velho? Que eu achei foda, minha cliente gostou e tal.
Então, esse trajeto ali, essa trajetória na arte é uma parada que, cara, é sem precedentes, assim, eu acho muito foda. Eu acho que você tocou num ponto que eu vejo muito isso pelo olhar agora dos alunos, assim, né? Sim. Você falou primeiro do tempo, né? Depois você falou dessa mistura de artes, que é uma coisa, que eu concordo demais, assim, a gente tem histórias incríveis de pessoas que... Porque a tatu tem isso, ela atrai pessoas que não tem... Independente de onde você veio, você se encontra dentro da tatu. Exato. E aí você vai conviver com um universo de diferenças e isso é muito legal. E eu acho que tem uma terceira... em aulas em turma, assim. Tipo, exato, E a gente vê isso no ao vivo, a galera na hora de... Nos grupos, trocando ideia, quem tá aqui em São Paulo que vem pro presencial. E... Uma outra coisa que eu vejo muito hoje em dia é que, assim, eu vejo que muita gente já teve... Porque antigamente isso era mais difícil, a galera ter a sacada de, pô, acho que eu posso ser tatuador, acho que faz sentido essa profissão. E a tatuagem o mercado foi evoluindo. Assim, nesses 4 anos de mercado já deu para ver um salto, assim, cara, que não tem nem comparação como era antes. Antes era tudo mato, né? Nesse sentido, entre aspas. Sim. Mas hoje em dia a gente vê que as próprias ferramentas potencializam Instagram. A maioria dos alunos que se formam aqui tem carreiras autônomas no Instagram. Então, assim, é uma outra forma de concepção, de pensar. E hoje eu vejo que, assim, esse primeiro passo, ele é mais fácil. A galera já tem a sacada, ou algum amigo fala, ou algum parente fala, tipo, você acha que você devia fazer tatu, você leva jeito, etc. Sim. Ou porque tem uma carreira que é parecida, ou que se assemelha, sabe? Já tem a ver com o processo de criação e tal. Na arte ali, pezinho na arte. Ou, às vezes, não tem nada a ver com nada, mas o cara entra e mergulha, porque fazer tatu, enfim, você deve saber isso melhor do que eu, obviamente, é tipo uma terapia ali, né? Tipo, não é o cara que tá mexendo ali no Excel do escritório, né? Tipo, são aí horas e horas e horas que a gente passa, tipo, e nem percebe. E nem percebe. Eu vejo isso todo dia com vocês. Eu vou até citar um exemplo, assim... meio por fora disso, tal, do cara que hoje, atualmente, eu trabalho em estúdio, né? Que é o Lúcio. Aliás, um grande abraço, Lúcio. Um cara que eu pretendo trazer pra cá porque é um dinossauro também. E, assim, só pra deixar claro quanto a isso, pra galera que eu tava mencionando aí de que, pô, a gente precisa aprender no início e tal, eu aprendo com ele todo dia. Sim, totalmente. E coisas que achava que eu sabia, e ele tem um jeitão meio despojadão, ele fala, pô, mano, pra burro só falta as patas, hein, velho, não sei o que, é assim e tal. A gente tem uma puta liberdade, e esse mérito que você falou é exatamente isso, cara, tipo, a questão dessa evolução, dessa, cara, mutação ali do cenário. O Lúcio mesmo era um cara que ele vinha da pintura em tela e tudo mais, fazia várias artes assim nesse contexto, sempre tatuando, e a inserção dele, cara, com a tatuagem foi uma parada que foi meteórica, assim, sabe? Então, vale muito a pena também esse pensamento. E aí, assim, vamos fazer uma gentileza, né? Pra quem começou a assistir a gente no episódio 1, temporada 1. Eu te introduzi, mas você não fez, né? Agora você tem que ver, né? Porque com certeza. A galera não sabe vamos nada, lá. né? Então... Felipe, né? Felipe, prazer. Tudo bem? Como é que vai? Opa. Galera, não sou tão bom quanto ele aí, né? Mas, cara, esse é o Felipe, tá? Pra quem não sabe ainda, ele é o grande mentor aqui, a grande ideia central desse contexto The Void, tá? Ele vem aí de anos construindo tijolinho por tijolinho dessa escola, que eu acho que hoje, pra mim, com modéstia à parte, cara, eu vejo por toda a luta e toda a batalha, pra mim, a melhor escola de tatuagem do Brasil, indiscutivelmente. E é um cara que, pô, veio de vários segmentos muito doidos aí, da parte da área da educação, do direito e tudo mais. Até vou contar uma parada muito engraçada, né? Eita, eu conheci o Felipe e tal, ele... Na verdade, eu mandei uma mensagem pra escola e o pessoal falou assim, não, vem e tal, eu vou marcar uma reunião com o Felipe, tá? Eu não me recordo quem acho que fez isso... Não me lembro, cara, não sei se foi a Nath ou a Bruna, não sei. E aí, beleza, trocamos essa ideia e tal. Ele falou, então vamos marcar um dia pra você vir aqui na escola, beleza? Beleza, tranquilão, né? Falei, pô, vambora. Cara, meti um bonézão, uma berma, uma camisetinha, todo tatuado. Aí, beleza, toque. Ô, Lucão, pode subir aí e tal, beleza. Na antiga escola, né? Uhum. Porra, a hora que eu olho pro cara, eu falo, porra... E aí, você é o assessor do Felipe? Qual que é? Tipo, é uma escola de tatu aqui mesmo? É uma escola de tatuagem? Qual que é a pegada, né, velho? Aí ele, não, ô Lucão, tudo bem? Prazer, eu sou o Felipe. Eu falei, puta que pariu, cara, não vai dar certo. E eu falo uns palavrões, viu, galera? Assim, na aula até às vezes a gente brinca e tal, sou meio Dercy Gonçalves. E aí, beleza. E eu numa expectativa, poxa, cara, eu acho que aqui eu vou ter que falar sobre tatu religiosa. Deixa o eu direito, pensar. Né? O artigo 15 da Artigo Constituição. 15 ali, se você tatuar um menor de idade, sei lá.
E aí eu fui começando a ver a questão da mente ali, cara. E eu sempre menciono isso pra todo mundo. É uma parada que, cara, não, como a gente diz no nosso cenário, sem babação de ovo ali e tal. A mente é muito visionária. Então, em muito pouco tempo, cara, nesse curto período, assim... Não digo curto, né? Que eu já tô uma cota aqui com vocês. E cada mês aqui parece um ano. Cara, é exatamente nas nossas reuniões é como a gente sempre coloca, velho. É tipo, cada mês parece um ano, velho. Porque é uma dinâmica muito pensada, no meu ponto de vista, vou ser bem sincero, cara. Todas as pessoas, elas têm como... ali proprietário de uma instituição, eles têm que pensar no progresso no dia a dia, na questão financeira, ali no coração da escola para que ela sobreviva. Mas é muito foda a forma com que você vira e fala, pô, Lucão, mas a gente tem que frisar qual vai ser a melhor coisa pro aluno. E é sempre isso, é sempre pro aluno, sempre pro aluno, sempre pro aluno. Não falando, pô, pra gente ele também trata muito bem, paga uns cafezinhos ao almoço e tal, é brother. Mas sempre voltado pra essa metodologia de que o aluno vem em primeiro lugar. E a gente teve isso na nossa primeira entrevista, não sei se você vai se recordar, e que, pô, é sempre a visão de ver a galera crescer, evoluir. Então foi o que me fez estar aqui. Tanto é que o Lúcio agora, se ele assistir o podcast, ele vai também falar, putz, isso é verdade. Porque, pô, eu vinha pra cá segundas e quartas-feiras, aí vocês vieram com essa ilustríssima promoção aí de assumir a frente e tudo mais. E eu acabei, cara, que eu tatuo lá um domingo a cada sei lá quantos domingos, entendeu? Ele fala, pô, e aí, velho, me abandonou, cara, não veio mais aqui. Às vezes ele tem uma pizzaria também, eu vou visitar ele, tipo, pra pedir uma pizza, tomar uma cerveja lá e voltar pra casa. Ele fala, cara, suas tintas estão aí, eu bati essas tintas pra você e tal, arrumei os cabos da sua máquina que tava ruim. Eu falo, pô, valeu, velho. E assim, esse é o Felipe, cara. Eu acho que muito do que vocês veem em mim aí nas questões das aulas online, da aula presencial e tudo mais, é muito espelho desse cara, tá? Outro que tá aqui na parte da gravação também, que ele prefere se esconder, que é o mestre Tengan aí, que também tá com a gente. Cara, são pessoas que sempre estão visando aí, sabe, dar o melhor pra formação acadêmica de cada um. Tudo bem, cada um dentro ali do seu quadrado, Felipe nessa parte mais institucional, eu e minha equipe ali na parte, cara, de aprendizado, dia a dia, tatuagem, técnica, Tengan ali, cara, num geralzão, que é tipo Daniel Alves, né, do time ali, meu, joga em qualquer posição e tal, o cara, pô, mestre. Não só ele, como todos os outros, cara, que eu tenho uma grande honra em citar, Natália, Dave, cara, bem-vindo, Barella, Vitória, Maju, tipo... Tem a galera Marcelão, que eu ainda não conhecia ainda, que é o Marcelão, o Joaquim, tem o Wagner também, pô. Tá crescendo muito rápido, a gente não consegue... A equipe tá grande, né, velho? É foda. Agora a gente já tem os 11 mais ali, um banco ali, né, pros remanejamentos e tal. E, galera, eu acho que assim, quem vem até a escola, principalmente nas aulas de introdução ao curso, de forma teórica e tudo mais, sempre tem uma palestra do Fê, que é um cara que, velho, sempre tá agregando muita coisa também, porque eu acho que a sua função na escola é muito importante, porque isso também é importante na trajetória do aluno como profissional. Então, todas essas passagens, elas são muito válidas. Então, assim, o que eu tenho pra falar é que, pô, eu sou um cara muito grato, isso aí eu nunca escondi e tal. Tamo junto. E é isso aí. Só não gosto quando ele me chama de velho, né, cara? Porque o cara tá ali na idade, mas beleza. Até bem carinha de novo, tem que aproveitar isso. É verdade. Né? Pô, eu viro pra ele na escola e falo, ó, benção aqui pro tio hoje e tal. Pô, era só pra fazer uma minha apresentação, assim, você me deixa encabulado. Obrigadão, nóis, cara. Tamo junto, tamo junto. Bem junto, cara. Parceria. Pô, então é o seguinte, o tema hoje principal era a gente tentar entender como que era antes, né, e como é hoje, né. Antes era, na minha visão, né, e eu acho que a gente conseguiu transicionar isso muito bem. Acho que o que você falou, assim, muito. Só reforçando primeiro, porque acho que tem um trabalho primeiro, de um time incrível, cara. Eu acho que cada vez mais, e eu tenho muito orgulho, assim, né, muito prazeroso, cara, assim, e você vê isso vivo, assim, de uma forma viva. É bizarro isso. Então, e depois por essa nossa coisa inquieta, né, de mesclar o melhor da arte com o melhor de uma visão profissional, porque eu acho que o próprio profissional de tatu hoje é isso. Ele é um cara que um cara apaixonado pela arte, que ele mergulha, que sente prazer. Tem que ser empresário, que tem que, cara, ser tem diversas esse outro lado, exato, diretrizes ali, né? Exato, e tem que ter esse outro lado, que é o cara também, ele é meio que empreendedor de si mesmo, então a gente tenta sempre destravar as ferramentas, essa sempre foi a nossa visão. E essa, pra mim, é um dos maiores pontos desse tópico que a gente entrou agora, de como era antes e como é o hoje, cara. Porque não só a questão de técnica, a questão de se estruturar como profissional também, que é uma das coisas que eu julgo ser mais importante que o nosso curso oferece, cara, porque eu mesmo assisti uma porrada de aula do Wagner pra, pô,
eu não tinha essa noção. Eu entrei na escola, beleza, um baita profissional ali, com modéstia à parte e tudo mais, com uma didática bacana. Só que eu comecei a observar e falei, cara, é muito mais do que eu pensava. Não é somente, chegar e te ensinar a sentar ali numa maca, montar uma parada e só. É toda uma estrutura, né, velho? Cara, é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro, né? Tem o primeiro modelo, que é o modelo do aprendiz. É como começou o ensino de tatu. Então, assim, quer dizer, né, modernamente, né? Sim. Que você tinha que ter um cara que te adotava, você ia lá no estúdio do cara, ele te passando do jeito que ele achava. Eu passei, né? Exato. Não, e aquilo que eu disse, formou uma legião maravilhosa de artistas até hoje. Os tops passaram por isso, né? Uma das coisas que mais me ensinou ali, me incentivou, cara, isso, é que na minha aprendizagem ali, eu exercia uma função dentro do estúdio, mas eu também tava fazendo inúmeras outras coisas, tipo, lavando biqueira de aço, cara, fazendo agendamento, trocando ideia, vendendo e tal, e tudo isso meio que me moldou, entendeu? Total. Foi uma formação ali que me ajudou bastante também, mas é um processo complicado. Às vezes o cara tá tatuando, não tem aquele tempo pra ficar o dia com você, pra você aprender e tal. Às vezes tem dia que você acaba nem fazendo tipo, um treinamento e tudo mais por conta da correria e tal. E eu acho que esse modelo, ele tem alguns problemas bastante graves na minha avaliação, assim. Primeiro porque ele não é democrático, depende de um cara abrir a porta para você ou não abrir. Então isso já tirou no passado muita gente e tiraria se isso ainda fosse um modelo único que existiria. Sim. O segundo problema é que você fica muito dependente da cultura do lugar. Então a gente recebeu já muitos alunos, meninas principalmente, que passaram por uma cultura muito complicada de machismo ali dentro, passaram por situações cara, existe abusivas, muito disso até hoje, né, existe, velho? Exato. Infelizmente é uma parada que não é legal da gente comentar, mas, cara... Mas esse foi um dos primeiros grandes sentimentos quando eu mergulhei no mundo da educação profissional de tatuagem. Depois você teve um modelo que a gente chama aqui dentro de escolas de primeira geração, que era esse modelo em que tinha um tatuador, que era o showman, né? E esse tatuador, ele te ensinava tudo. Traço, agulha, biossegurança. Então, era uma evolução nesse sentido dos modelos. Porém, né? Eu acho que você ficava muito vetado a aprender daquela forma maneira, única e aquela verdade era tida como absoluta, né? E não tinha uma coisa que eu acho que foi o que eu tentei trazer do mundo da educação e outras escolas também tentam fazer isso, que é uma questão de metodologia, né? Você precisa ter um cara que... o cara chega sem saber nada. Ele sai tatuando um profissional habilitado. Então, assim, tem que ter um percurso que vai fazer com que o cara vá se destravando, vá ficando confiante, vai dando coisas mais concretas para ele, né? E aí, acho que cabe fazer essa ressalva até aqui, antes da gente falar das escolas de novas gerações, que eu acho que é uma questão também de reverenciar o caminho de todo mundo que foi até aqui. Essa formação, essa maneira de formar é quem basicamente formou todos os grandes nomes que a gente tem até hoje, né? Então, assim, a gente tem que ser muito grato também. Acho que a possibilidade que essas primeiras... Com certeza, né? Esses grandes dinossauros aí, né, cara? Exato. Tipo, muita gente aí até hoje, eu acho que vale muito a pena citar e com muita honra, assim, nomes dessas pessoas que hoje ainda vêm fazendo uma contribuição gigante, como Chico Morbeni, como Tuzinho, Tampa, e muitos outros bem mais antigos, como lendas aí, que nem o Mordente, pô, até mesmo Adão Rosa ali numa pegada mais empresarial, mas também, cara, um baita dinossauro. Então, é muito importante a gente levar em consideração toda essa galera, porque se não fossem eles lá atrás, talvez nós não estaríamos aqui Com hoje, certeza. né, velho? Então, esse respeito tem que sempre rolar. É uma coisa Também que eu sempre acho. falo pros meus alunos, cara. Pô, o cara ele é muito grande, mas às vezes ele aprende algo com você também, não só tá te ensinando, tá? Então, é uma troca muito mútua, né? E não é só arte, é de vida também. Exato, né? Tanto que uma das minhas maiores felicitações hoje em dia é ver essa collab no mercado da tatuagem, cara. Tipo, profissionais conversando entre si, trocando ideia e tal. Antigamente não tinha muito disso, né? Rolava umas rixas e tal. Então, e aí é interessante, né? Agora, entrando nos modelos de escolas que eu chamo de segunda geração. Segunda geração, eu acho que foi quando a nossa escola surgiu, que era um modelo em que você passa a ter, assim, um programa, um aprendizado com, sabe, aula 1, o que é aula 2, aula 3. Conteúdo programático. Programático, ali, né? E uma visão de coordenação de alunos, de turma, de professor, etc. E aí eu acho que agora está surgindo, ou já surgiu, a escola de terceira geração, que eu acho que é assim...
todo mundo na caixa muito especializado. Então, por exemplo, essa coisa de aqui na The Void, quem dá a biossegurança é uma médica. Óbvio que a visão que a médica traz, ela precisa ser complementada com a de um tatuador, porque, Pra a execução do que vai ser feito e tudo mais, Exato. procedimento, né? Exato, porque essa é uma parte muito importante de biossegurança. Sim. É um procedimento que é pérfuro cortante, mas... Biocontaminante também. Exato, mas que também não, por exemplo, também não é uma cirurgia, né? Então a visão da médica precisa ser aterrizada e complementada. Sim, ela né? é uma microcirurgia, né? Exato, Analisando ali ao pé da letra, mas Exato. que ela não vai te trazer uma complicação ali tão grande quanto uma cirurgia, uma hemorragia, algo do Exato. tipo, mas também é uma parada que a gente tem que tomar muito cuidado. Exato. E, por exemplo, tem um professor de marketing que, o cara é o professor de uma das maiores universidades do país, que é a SPM, e o cara ensina marketing para tatuador aqui dentro. Então, tipo, Cara, eu acho que esse ponto é crucial e é o grande diferencial, cara, que nós aqui da The Void temos como pioneirismo no cenário e desde sempre. Isso é muito importante. É como eu mencionei lá no começo do podcast, cara, eu hoje em dia tenho aprendido muito com as aulas do Wagner, tá? E tipo, vou contar um segredo pra vocês, galera. Eu roubo os links de todas as aulas da molecada mesmo, assisto todos. E assim, porque isso vem me fazendo ser um cara que aprendeu a ter outros olhos sobre a rede social. Exato. Eu era aquele cara, tipo... prefiro ter um videogame do que um celular, Sim, saca? sim. Então hoje eu já tô vendo com outros olhos, até porque eu tenho que passar isso pros meus alunos também, e talvez a minha carreira tivesse num outro patamar se eu tivesse levado em consideração esse lance das redes, né, cara? Exato. Então, honestamente, eu aprendi na The Void. Legal. Beleza, eu tinha uma ciência que eu tinha que postar uma Sim, foto sim. e tudo mais, mas eu não tinha uma noção do tamanho desse mundo, né, do mercado. E hoje é fundamental, né? Não, acho que a visão que hoje é aquilo. O tatuador, ele é também um empreendedor de si mesmo, né? Sim. Que a gente estava até falando. Então, assim, o cara precisa saber o que é gestão de tráfego, ele precisa saber o que é campanha, ele precisa saber informações que são técnicas, que o cara, ele não tem uma formação, assim, não se espera que ele tenha essa formação, porque ele é um artista, né? Mas e é bem específico, né? E é muito específico, é técnico em muitos Sim. sentidos, mas que uma vez que ele destrava isso, destrava também o caminho dele Sem de dúvida, sem dúvida. efetivar aquilo, porque ele se realiza De materialmente. conseguir fazer com que as pessoas vejam o próprio trabalho dele ali, Exatamente. né, cara? Falar, pô, ó, esse cara existe. Exatamente. Olha, ele faz uns puta trampo, que legal. Como eu não tinha ouvido falar dele ainda? Pô, olha, que legal. E vai começando a ver futuras prospecções de clientes Exato. e tudo mais. É tudo provido muito desse lance do marketing, né, cara? Da Exato. mídia. Então, assim, é importante. Eu acho que essa é a terceira geração das escolas, que eu acho que a The Void está fazendo essa conversão, já fez, né, muito Eu passo. acredito que somos os pioneiros, cara. Que eu acho que agora esse próximo nível é realmente aquilo que a gente vem há mais de um ano investindo, que é um modelo em que a gente sai de um formato exclusivamente presencial e a gente massifica essa potencialidade. Então, a gente recebe alunos... Isso já sempre aconteceu, mas agora com maior frequência do Brasil inteiro, né? A galera vem de Minas, a gente chama dos gringos, né? Que vem aqui para São Paulo. A gringaiada brasileira. Da hora. E que é o que... Acho que a pandemia virou muito essa chave. Então, assim, a gente... Até a pandemia... A escola nunca tinha tido uma turma online. A gente abriu as turmas, no começo chamavam turmas de quarentena, e como um formato assim que era o possível, na época tava tudo fechado. E, cara, né? vamos falar a verdade, que sufoco, hein, cara? Nossa, a gente trabalhou, tipo, pô, eu me transformava em 20, assim, era, nossa, puxado. Cara, toda inovação é muito difícil no começo, né? É dura. Eu né? acho que fomos muito aguerridos, né, velho? Pra poder estar onde a gente tá hoje, cara, nessa formulação cada vez melhor. Total. Períodos pandêmicos, nossa, sinistros. Foda. Eu vejo isso, assim, acho que a pandemia ela deixou esse marco, né? Então, Sim. assim, por exemplo, hoje a gente saiu há um ano atrás, um ano e meio agora, né, que começou a pandemia. A gente saiu de um modelo totalmente presencial e a gente começou a fazer as turmas de quarentena e hoje a gente está na turma 23, né, do modelo híbrido, né, ou do online. E fora o que a gente já continua fazendo do que é o dia a dia do presencial, mais de 150 turmas. Então, assim, é muito legal ver que teve esse momento e que o mercado de educação profissional de tatu também está passando por isso, né, essa visão mais... Tossezinhas do ar-condicionado, galera. Esse momento aí mais profissional. Mas acho que a gente conseguiu, nesse primeiro momento, traçar mesmo essa diferença entre o que era antes, né? O modelo do aprendiz, as gerações das escolas, o que a gente pode aprender com isso, né? E eu vejo muito isso, que a missão, agora falando isso como The Void, né? A missão da The Void é gerar profissionais cada vez mais qualificados, mais competitivos. Nosso desafio é como preparar todo dia profissionais de alto nível para o mundo da tatu, que o cara ele tenha consciência do caminho que ele tem que percorrer.
Sim. Que o cara tenha E consciência. eu acho que a grande importância disso, não só pensando na nossa bandeira, na The Void, mas é pensando no mercado. Exato. Quanto mais a tatuagem estiver numa evidência positiva, próspera, para que as pessoas... hoje em dia já não há mais tanto aquela marginalização da tatuagem como existia antigamente e tudo mais, mas eu acho que a galera começar a observar com os olhos de que o artista ele também é um profissional de fato, isso daí é muito importante para o mercado. Sim. Porque a gente vai ter ali muito mais gente trabalhando em prol desse mercado para que ele melhore desde insumos, a materiais, a tecnologias, até mesmo a forma com que o tatuador é visto, tá? Então, tem o cara que é tatuador, mas ele quer buscar outros caminhos. Às vezes ele quer entrar como eu entrei na parte de lecionar e tudo mais. Sim. Tem um cara que ele quer saber montar um curso ali para uma região onde ele trabalha, ou um cara que, saiu do nada, foi para uma baita região e quer voltar para aquela primeira e fazer uma instituição ali de ensino artístico e tudo mais. Então, é muito importante que as pessoas vejam a tatuagem não como uma brincadeira artística, tá? Mas como uma forma de contracultura que hoje se tornou um dos maiores mercados aí do globo, né, velho? Sim, eu tenho essa visão de, né, tentar sempre traduzir as coisas em coisas acadêmicas, né? Eu diria que a tatuagem, eu vou usar uma expressão, depois eu vou explicar ela melhor, ela rompeu as fronteiras do luxo. E isso é uma coisa que é uma referência que a gente pode ter. Não estou dizendo que a tatuagem seja algo do mercado de luxo, nada a ver, não é nem a minha visão. Cara, eu acho que isso é uma coisa que eu vejo muito acontecer na tatuagem, assim. Se a gente for olhar um paralelo com o mundo da arte, você pega... A gente costuma dizer o seguinte, quando algo rompe o que a gente chama de barreira do luxo, é uma coisa que significa que aquele mercado se popularizou, saiu da contracultura, ainda pertence a isso, ainda pode pertencer a isso, né? Apesar de ser meio... Na verdade, ela nunca vai deixar de ser uma contracultura, né? Então, sei lá, você pega, por exemplo, quadros, né? Então, isso veio desde antigamente, que era uma coisa que era desvalorizada, de repente... acessou, entre aspas, o mundo do luxo, quer dizer que se tornou cultura, né? E a tatu, óbvio, não tem nada a ver com luxo nesse sentido, né? Uma outra visão, é só um paralelo. Mas o que acontece? Hoje em dia, a galera... mostra o corpo de uma forma diferente que não mostrava um tempo atrás. Com certeza. As redes sociais, elas massificaram o próprio indivíduo. Então, a forma como a gente encontra de ter um ponto que é diferente, como é que você se torna diferente de outra pessoa? Você não se torna diferente mais pela roupa que você usa, pela maquiagem que você usa. Você precisa ter cada vez mais distinções, porque a gente está cada vez mais parecido. E a tatuagem, ela vem para cumprir com isso, assim, Sim. sabe? Então é bonito que tem a vazão do artista que pode criar nas peles vivas, nas telas vivas, né? Sim. E é bonito que tem o sentido para quem recebe a tatuagem de conseguir também ali se expressar, se diferenciar, né? Ter uma marca que torna ela diferente das outras pessoas. Sem dúvida. Então acho que isso tem a ver com o próprio amadurecimento que você estava comentando do mercado tal como ele chegou, né? Sim, e até mesmo pelo fato de que hoje em dia... Pra galera que ainda vê a tatuagem como aquela forma de contracultura, aquela rebeldia e tudo mais, você tem uma opção muito mais massiva de você poder ali transmitir as mensagens que você gostaria de transmitir com Exatamente. As suas tatuagens. Porque a tatu, ela tem muito disso, né, cara? Total. Ela vem de um berço onde você tá transmitindo informações de uma forma no campo visual ali para outras Exato. pessoas, saca? Então existe ali... Hoje eu gosto de dizer que a gente tem a tatuagem de forma estética, tá? Como um adorno. E também ainda existem as tatuagens de forma de mensagens, de contracultura, de rebeldia. E é engraçado ver que a pessoa antigamente que não tinha uma tatuagem, por às vezes não querer transmitir uma rebeldia com uma tatuagem, hoje em dia ela tem como essa forma de adorno. Então é um mercado que agradou gregos e troianos no final das contas, né? É um encontro muito bonito, né? Sim, até porque, se você for analisar na etimologia da tatuagem, ela já foi usada para marcar criminosos, dentre muitas outras coisas, onde hoje realmente ela tem ali, cara, a sua visão bonita e bem estruturada, né, cara? E sabe que demorou muito tempo para lançarem um livro bom de história da tatu do Brasil.
Aluno, aqui num livro brasileiro, assim, né? E a gente pode deixar no link ali, na referência e tal, porque é legal as pessoas também entenderem esse outro lado. Sem porque, dúvida. cara, é uma história muito linda, assim, né? De vários sentidos. É o que você falou. E até hoje, eu acho que isso... acho que hoje se democratizou muito a forma como um artista pode marcar a sua mensagem, tanto quanto o cliente pode ter a sua mensagem como forma daquilo que foi marcado nele, né? Sem dúvida. E a gente tem histórias de alunos, assim, incríveis, assim. Tem, sei lá, uma menina que só tatuava mulheres, entendeu? A missão dela na tatu é fazer isso acontecer. Sim. Então ela transmite Quebrar a mensagem, né? quebrar o paradigma, empoderar. Ela acho que só tatuava, sei lá, mulheres que tinham sido vítimas de violência, alguma coisa assim. Que irado, isso transmitia uma questão do empoderamento feminino. Exatamente, ali. É muito foda, muito foda. Outro aluno que eu achei muito legal também, uma aluna, na verdade, também, que eu achei muito legal, que ela fez o curso só pra tatuar, restaurar, fazer cirurgia não, fazer tatuagem em mamilos, reconstrução de mamilos, né? Legal. Pra pessoas que tinham passado por câncer. Ela faz um trabalho 100% voluntário. Legal. Tem um outro cara também, assim, um grande artista, não só do realismo colorido e preto e cinza, que é o Rodrigo Catuaba, que ele também tem esse projeto, cara, que é incrível. É muito legal. Então, o próprio artista da tatuagem hoje em dia, ele consegue ter um potencial, assim, de criação, Sem dúvida. E, assim, a gente tá vivendo uma época dos grandes transtornos das doenças mentais, né? Assim, basicamente, todo mundo tá, hoje em dia, ferrado, ansiedade, né? Pós-pandemia. depressão. Exato. Então, né, a crise crise gigantesca nesse sentido, a gente vai ter que administrar isso de alguma forma. E eu vejo que é isso, assim. A tatuagem, ela revitaliza muita gente, né? É um processo terapêutico. Eu assim. acho muito foda também. Outro dia eu ouvi de um aluno, chama Vinícius, se eu não me engano, ele falou assim, cara, eu curto fazer tatuagem porque o cara que recebe uma tatu fica feliz muitos dias com aquilo, então é isso que dá o prazer nele, assim, muitos cara. Deles a vida toda, né? Então... eu tenho um lance muito bizarro, só pra um adendo, assim, às vezes eu vejo minhas tatuagens envelhecendo e eu falo, pô, não sou só eu que tô ficando velho, né? Então, é uma parada que é muito legal também. É muito legal, né? Lucão, vou encerrar esse primeiro episódio aí pra legal, gente. Foi um prazer poder estar aqui, cara. Eu sei que eles vão jogar uma bomba pra cima de mim, porque nos próximos acho que vou ser eu que vou estar na linha de frente entrevistando a galera, né? Então aviso pra vocês aí que vierem pro nosso Voidcast aqui nas próximas, se preparem, galera da Tatu. Eu tô de olho em vocês, vou trazer vocês aqui. Galera, é o seguinte, olha, esse é o primeiro episódio da primeira temporada e a gente vai ter 3 episódios especiais nesse início, eu e o Lucas. Esse primeiro a gente falou muito sobre como é que começa, a diferença dos métodos de como era antes, como era depois. A gente vai ter um segundo episódio que é respondendo diretamente a uma pergunta, como é que você faz pra ficar bom na tatuagem, entendeu? Então aqui a gente tem uma experiência de pegar alunos totalmente do zero, passar pelo ciclo do básico, depois pelo ciclo da especialização. Então você sai do zero, vai até o avançado. A gente vai bater um papo sobre isso pra, assim, acho que a nossa missão aqui no podcast é abrir a cabeça das pessoas, abrir a mente, a visão mesmo das pessoas e gerar insight, que eu acho que hoje em dia essa é a coisa mais poderosa que eu acho que isso é o sentido de educação na prática, na raiz, dúvida, assim, o que se dúvida. transformar a pessoa, o cara olhar e falar, puta, isso aqui abriu minha cabeça de alguma forma. E sempre priorizando uma coisa que eu sempre falo pra vocês, nunca vou cansar de falar e agora posso dizer em rede nacional, cara. Educar, Eu adoro rede nacional, A rede nacional é muito, cara, telejornal, né? Mas é exatamente isso, cara. Ensinar é trabalhar com a verdade. Eu acho que isso é o coração da nossa escola. É isso aí. Então assim, galera, esse vai ser o segundo episódio que a gente vai liberar pra vocês e vai ter um terceiro episódio ainda que a gente vai comentar um pouquinho, na verdade vai bater esse papo nessa mesma linha que a gente tá fazendo sobre como é que você vai fazer pra viver da tatuagem. Então acho que hoje em dia tem muito conteúdo, né, de vem aqui, transformação mágica, etc. Eu acho que a gente pode tentar aterrizar com os nossos, né, agora espectadores, né, dois da linguagem antiga, né, da TV, os viewers, né, do YouTube, Boa. Mas tentar desenvolver um pouco melhor isso, não do ponto de vista da fórmula mágica, mas tentar até porque não existe fórmula mágica na tatuagem, cara. Isso aí não existe. Cara, não vamos existe. sair desse preceito aí. Quem ainda acredita que, tatuagem existe fórmula mágica, que a gente vê por aí com algumas pessoas que disseminam esse tipo de informação, cara, tatuagem, existem elementos ali básicos que formam o alicerce do aprendizado e são deles que a gente vai pulando as etapas. Não tem regrinha mágica na tatu, cara. Exatamente. E aí, galera, é o seguinte, nesse terceiro episódio a gente vai falar exatamente a nossa visão mais técnica, compartilhar nossa experiência, talvez, em relação a esse assunto específico, como viver da tatuagem e num sentido de
entender como é que você pode, você que está começando, acho que esse é o principal público-alvo da Voidcast, como é que você está começando, o que você pode abrir sua visão em relação a isso, e não só do ciclo de fundamento, do básico, mas também de como é que você se especializa, como é que você depois vai ter um respaldo para fazer... Porque assim, a gente tá para lançar agora a jornada do tatuador profissional e o caminho que a gente vai passar é exatamente esse, ou seja, a gente vai ensinar como é que você sai do zero, desenvolve os seus ciclos de fundamentos básicos e logo na sequência a gente vai te ensinar a fazer tatuagens de maior valor agregado. Então é aquele negócio que eu digo das escolas de terceira geração, é pegar você e te exponencializar, é fazer você ganhar tempo, assertividade. Sim. Né? E principalmente fazer com que as pessoas entendam que essas etapas são fundamentais para que você tenha essa fundamentação ali e utilize disso para chegar nos contextos maiores, em tatuagens que agregam mais valor, não somente no financeiro, mas também aquele valor de portfólio, valor artístico, da representação de quem você é. Eu acho que esse fundamento da jornada do tatuador, cara, é algo que vai revolucionar aí o contexto da tatuagem no Brasil e talvez no mundo, cara. Sei lá, alguém aí, que fale a nossa língua e veja lá fora e olha e fala, porra, que metodologia foda, cara. Os caras estão querendo realmente, cara, agregar o mercado e fazer com que os alunos se tornem grandes profissionais. Eu acho que isso, sem marketing, sem nada, eu acho que é muito foda e precisava, cara, pro cenário. É isso aí. Então, galera, é o seguinte, fica ligado aí nos 3 episódios dessa abertura aí do nosso podcast. Lucão, cara, brigadão. Eu é que agradeço, é uma honra poder estar aqui sempre. Diariamente eu tô, né, mas assim, nessa plataforma achei legal. E eu vou deixar aqui uma surpresa que nem o Felipe sabia, tá? Louco. Galerinha, vocês aí que estão no podcast, interage com a gente e começa a mandar quem vocês querem ver aqui no podcast com a gente. Opa, tá bom? Isso aí. Então, recadinhos finais, segue no Instagram, que mais? Cara, segue no Instagram, meu Pix Pode? Já fecha. Olha que eu mando, hein, velho? Você vê? Não vou mandar porque é CPF, que senão os caras vão lá me rastreiam, vão ver que... tem muito golpe, né? É verdade. Não, na verdade é os bancos, né, cara? Os bancos pegam meu CPF e falam, pô, tá apresentando o programa agora? Vê? Não, tem, vem pra pagar sua conta. Quer fechar um cartão aqui, Magalu, né? Não, assim, então, pô. Bom, galerinha, seguinte, acompanhem aí quem puder, tá? A gente faz muita questão de ter vocês nas nossas redes sociais também pra poder trocar uma ideia, interagir, tá? Então sigam lá no Instagram, The Void Tattoo Academy, tá? Estamos lá, estamos em outras plataformas também, né, Fê? YouTube, agora... principalmente no YouTube agora, porque aqui é onde o filho vai chorar e a mãe não vai ver, hein, galera? Os próximos, quando eu for apresentar, o bicho vai pegar, viu? Legal, galera, obrigado aí, ó, não se esquece de se inscrever, não esquece de dar o joinha, não esquece aí de todo o rolê aí que a gente precisa, que é importante, dar essa força aí. Vamos fazer aquele encerramento estilo Jornal Nacional? É. Boa noite. Boa noite, é isso aí. Valeu, galera, obrigado, até o próximo, valeu. Valeu!